Queria convidar que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 14, verso 22 ao verso 33, ali está 20, no slide está 23, mas é 33, Mateus capítulo 14, do 22 ao 33, nós vamos falar aqui nessa noite sobre sobreviver em meio à tempestade. Todos nós enfrentamos tempestades no nosso dia a dia. Todos nós enfrentamos tempestades nas nossas vidas. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós temos crises, temos dificuldades. Quem aqui não tem nenhuma dificuldade, levante a mão. Você não tem, eu não tenho problema, estou feliz, estou bem, estou zerado, estou bem. Quem não tem? Todos nós temos dificuldades e crises. Eu quero nessa noite estudar com vocês a palavra de Deus. E nós juntos aqui aprendemos a sobreviver em meio às tempestades. Evangelho de Mateus capítulo 14, verso 22. Gostaria de orar com vocês antes de nós começarmos a leitura. Pai, nós colocamos este santo momento na Tua presença, o momento da Tua palavra. O momento em que o Senhor usa para falar conosco. O momento em que o Teu Espírito Santo usa para curar os corações. O momento em que o Senhor usa para que pessoas sejam tocadas pelo Teu poder. Nós te pedimos, Senhor, que seja um momento vivo na Tua presença. Que os Teus filhos sejam visitados pelo Teu Espírito. Que os Teus filhos sejam visitados pelo poder da Tua palavra, Senhor. A palavra que constrói, a palavra que levanta, a palavra que ressuscita os mortos. A Tua palavra, Senhor. Com apenas uma palavra Tua nós podemos viver, Senhor. Por isso, nessa noite, nós te pedimos, fala conosco, Espírito Santo. Nós nos abrimos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Vamos prestar atenção nos detalhes que nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus. Então nós lemos que logo em seguida, Jesus tinha acabado de realizar a primeira grande multiplicação dos pães. E nós observamos que Jesus fala para os seus discípulos: olha, peguem o barco e vão para o outro lado, porque eu vou despedir a multidão. Eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Jesus fala assim: ó, galera, meus 12, vai para o outro lado, deixa comigo que eu resolvo aqui. Continua a leitura. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância. Então a palavra nos fala, a Bíblia nos mostra que o barco já estava a uma considerável distância. O barco não estava mais perto da margem, o barco já tinha entrado no meio daquele mar, muitos metros, muitos quilômetros. Então a palavra fala que o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada. Algumas versões diz que era a 4ª vigília da noite. É isso na sua Bíblia aí? Algumas versões que diz que era a 4ª vigília da noite. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem. Algumas versões: tenham bom ânimo. Sou eu. Eu quem, irmãos? Quem? Presta atenção, imagina Jesus olhar para você e falar assim: Noádia,
Coragem, sou eu. Dentro de uma dificuldade, dentro de uma crise, dentro de uma tempestade, Jesus olhar para você e falar, coragem, sou eu. E Jesus fala isso para aqueles 12 homens que estavam num momento de tempestade crítico, nós vamos ver aqui, há quase 9 horas no meio de uma grande tempestade. Verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde a ele, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, o que diz a Bíblia? Que ele ficou com o quê? E começou a acontecer o que com ele? E ele gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora imagine, irmãos, o Jesus que olhou para você e falou para você, coragem. Logo depois olha para você e fala assim, homem de pequena fé, por que você está duvidando? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Até aí. O contexto que antecede esta passagem é o seguinte, Jesus e os seus discípulos estavam vindo de muito trabalho. A palavra diz que eles não tinham nem tempo para comer, de tanto que eles estavam atendendo as pessoas. E num determinado momento, enquanto Jesus ia para um lado com seus discípulos, a multidão, o povo achou Jesus. E a Bíblia diz que Jesus compadeceu-se daquelas pessoas e começou a curar os enfermos que havia entre eles. E começou ali a ministrar aquelas pessoas. Em determinado momento, a palavra nos fala que é ao cair da tarde, e ao cair da tarde, em algumas versões diz que era a primeira vigília da noite. A primeira vigília da noite, em horário, é entre 6 da tarde e 9 da noite. Então, quando caiu a tarde, 6 horas da tarde, a palavra relata que Jesus, o povo estava com fome, os discípulos, Jesus, o seguinte, o povo está com fome, a gente não tem dinheiro, esse horário não vai achar nada aberto, e como é que faz? E eis que chega um dos discípulos e fala assim, Senhor, tem um menino que trouxe uma marmitinha, tem um lanchinho ali, 5 pães. Quem leva 5 pães de marmita aqui, levanta a mão. 5 pãezinhos é pesado, né, irmãos? 5 pães e 2 peixinhos, o menino ali está prevenido. O menino está prevenido. E Jesus fala, traga aqui. E Jesus, a partir daqueles 5 pães e 2 peixes, realiza uma grande multiplicação de pães e peixes, onde 5.000 homens, mais mulheres e crianças se alimentaram, e a palavra fala que sobrou ainda. E Jesus fala, recolha tudo, recolha o que sobrou para que nada se perca. E dentro desse contexto de intenso trabalho, Jesus e seus discípulos resolvem se retirar para outro lado do mar que havia ali, para que eles pudessem descansar, pudessem ter um tempo de oração. E Jesus fala para eles, vão vocês, e deixa que eu vou despedir a multidão que está aqui. A multidão que está aqui, eu vou lidar com eles, eu vou mandar eles para suas casas, peguem o barco vocês e vão para o outro lado. E meus irmãos, Jesus pede para os discípulos entrarem no barco e os discípulos atravessar aquele mar. Jesus coloca os discípulos no barco e acontece que no meio do caminho, uma grande tempestade toma conta do cenário. E aí você olhando essa passagem, a gente imagina,
Jesus enviou os seus 12 discípulos por meio de uma tempestade. Aqueles homens obedeceram a Jesus e foram por meio de um problema. Como pode um negócio desse? Como pode eu, sou fiel a Deus, vou nos cultos, faço jejum, faço oração, faço tudo bonitinho, leio a Bíblia, faço devocional, tudo que falo eu faço, e estou vivendo o que estou vivendo. Muitas vezes, o questionamento que nós temos é: por que eu vivo o que estou vivendo se sou fiel a Deus? Por que eu enfrento tanta dificuldade, tanto obstáculo na minha vida, tanta coisa acontece comigo, mas eu sou fiel a Deus? Aqueles discípulos tinham sido fiéis à palavra de Jesus. Jesus falou: vamos para o outro lado. Eles podiam insistir, falar: não, Jesus, vai você que a gente despede depois. Eles foram fiéis àquilo que Deus falou para eles. E eles entraram no meio de uma grande tempestade. Nessa mesma passagem, no livro de Marcos, uma passagem paralela a esta. Existem mais 3 passagens paralelas a esta. Marcos e no Evangelho de João. Em Marcos fala que Jesus viu os seus discípulos enfrentando aquela dificuldade. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que no meio da sua dificuldade, no meio da sua tribulação, no meio das suas crises, Jesus está vendo o que você está passando. O Senhor está acompanhando o que você está passando. O Senhor não perdeu você de vista. A palavra fala que o barco já estava muito distante. Era de noite. Mas a palavra fala no Evangelho de Marcos que Jesus os viu remando contra a tempestade. O Senhor não perdeu você de vista. Não importa o que você esteja passando. Não importa o tamanho da sua dificuldade. Não importa, meu irmão, que hora é da sua madrugada. Não importa a distância que você está do barco. O Senhor não te perdeu de vista. As tempestades da nossa vida, elas vêm de 2 maneiras. A primeira maneira, elas podem vir para nos corrigir. Corrigir quando não ouvimos a Deus. Assim como foi com o profeta Jonas. Deus fala para Jonas: Jonas, vai para cá. O que Jonas fez? E uma grande tempestade passou pelo caminho dele. Um peixe engoliu ele. E ele voltou para onde depois? Para onde Deus havia falado para ele ir. Mas elas não vêm para te destruir. Elas não vêm para te matar. Mas elas vêm para que você possa ser corrigido por Deus. O seu rumo possa ser corrigido por Deus. E também, elas vêm para nos fortalecer. Algumas tempestades das nossas vidas, elas acontecem para que eu e você sejamos fortalecidos. Para que nós possamos sair mais fortes delas. Sairmos, podendo dar o testemunho. Aqueles homens no final falaram, eles glorificaram a Deus, falaram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Reconheceram porque saíram fortalecidos daquela situação. Mas, meus irmãos, como entender isso? Como entender que se estamos fazendo a vontade de Deus, estamos obedecendo aquilo que Deus fala para nós fazermos, como podemos enfrentar tempestades que vêm contra a nossa história? Como? Muitas vezes a grande tensão das nossas vidas é: por que estou passando por isso? Quem já se perguntou isso? Levante a mão. Sem vergonha, levanta a mão assim, bem assim. Levanta a mão assim, bem alto. Já perguntou isso, irmãos? Bem-vindos ao clube daqueles que têm perguntas muitas vezes sem resposta. Essa muitas vezes é a dúvida que assola, que faz muitas pessoas não dormir. Por que estou passando isso? E o Salmo de número 10, verso 1. Salmo de número 10, verso 1 fala assim, ó: Senhor,
por que estás tão longe? Olha só o desespero do salmista, Wallace. Olha como ele fala, por que te escondes em tempos de angústia? Meus irmãos, a noite estava passando. A noite estava passando. E Jesus não se aproximava deles no barco. Muito pelo contrário, aqueles homens estavam encarando a morte. Encarando o fim deles. A noite passava. E o salmista fala, Senhor, por que estás tão longe? Meus irmãos, muitas vezes parece que Deus está longe da gente. Muitas vezes parece que a nossa oração não passa nem do teto. Às vezes parece que, Deus não está enxergando. Ele fala, por que te escondes em tempos de angústia? Mas, meus irmãos, o Senhor nessa noite quer te mostrar que Ele está com você no meio da sua angústia. Presta atenção. Marta e Maria, com seu irmão Lázaro. Quantos dias haviam se passado que ele estava morto? Quantos? Eu quase caguetei aqui agora. 4. E ela fala, Senhor, se tivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas, meus irmãos, Jesus, presta atenção, Ele nunca chega atrasado nas nossas vidas. Deus não age com o meu tempo, nem com o seu tempo. Deus age no tempo dEle. E muitas vezes, meus irmãos, essa demora, isso que aparece que não acontece, aflige a nossa alma. Aflige a nossa alma. Em Marcos 6,48, olha o que diz. E vendo-os em dificuldade a remar. Quem estava vendo aqueles discípulos em dificuldade? A palavra fala que Jesus viu aqueles homens em dificuldade para remar. E olha só. A palavra fala que era a 4ª vigília da noite. Vocês terem uma ideia, eu vou colocar para vocês verem aqui. Quando era a 4ª vigília da noite? Você sabe que hora que era a 4ª vigília da noite? Das 6 às 9 horas da noite, os judeus chamavam de primeira vigília da noite. Das 9 à meia-noite era a 2ª vigília da noite. Da meia-noite às 3 da manhã era a 3ª vigília da noite. E das 3 da manhã às 6 horas da manhã era a 4ª vigília da noite. Jesus multiplicou os pães ao cair da tarde, que é na primeira vigília da noite. Após multiplicar os pães, após acontecer tudo aquilo, vamos chutar que eles foram para o barco 9 horas da noite. Aqueles homens ficaram naquele barco no meio da tempestade em torno de 9 horas. Imagine, irmãos, você pegar um avião para viajar. Uma viagem de 8 horas. 8 horas dentro do avião de turbulência. Já ouviu misericórdia vindo aqui? 8 horas aquele avião fazendo assim, tremendo, assim. 8 horas. Você curte isso? Quem curte isso? Acho que ninguém. 8 horas. 9 horas em meio à tempestade. Sabe, meus irmãos, eu entendo com isso, que quando os meus recursos estão no fim, o Senhor me mostra que os recursos dele estão totalmente disponíveis para mim. Quando eu acho que é o fim, quando eu acho que acabou, quando eu acho que chegou no limite, quando eu acho que não tem mais jeito, o Senhor aparece até diante de mim com os seus recursos para mostrar que eu não dependo de mim, mas eu dependo dEle. Nós dependemos do poder de Deus. O fim visível que eu e você enxergamos é o começo para Ele. Ele só trabalha quando não tem mais jeito de nós, com as nossas forças, de resolvermos. Quando não tem mais esperança, quando não tem mais saída, Ele tem uma saída para as nossas vidas. E, meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta.
Em que vigília da noite você está? Na sua crise, na sua tempestade, na sua dificuldade. Qual é o momento que você está vivendo? Em que vigília você está? Está no começo? Está no meio? Você fala assim, não, já não estou nem na 5ª vigília, estou na 8ª vigília, já passou 2 dias de vigília já. Em que momento da sua tempestade você está vivendo hoje? Sabe, meus irmãos, eu tiro uma lição desse texto. Além das várias lições, nós vamos ver aqui, eu tiro uma. Deus sempre chega nas nossas vidas de maneira inusitada e inesperada. Deus não age de acordo com o clichê humano. Quando eu acho que a saída é por aqui, Deus vem e me mostra que a saída não é por aqui, que a saída é por aqui, porque Ele abre caminho onde não existe caminho. Deus, Jesus, se aproxima até daqueles discípulos como? Como? Ele veio no jatinho particular, no helicóptero, pulou de paraquedas, falou, estou aqui galera, amarra a corda no barquinho, eu vou puxar vocês agora, não. Jesus vai até eles como? Tem que desenhar, como? Andando sobre as águas. Eu não sei qual é o cenário que aqueles homens estavam enfrentando, mas a última coisa que eles iam imaginar na vida deles é que Jesus ia aparecer andando sobre as águas. Eles pensavam até que era fantasma. Eu imagino os 12 barbadão gritando. Os 12 discípulos lá se abraçando com medo do fantasma que estava chegando no barco. Pronto, morremos, ó o fantasma. Mas Jesus chega até eles de maneira inusitada. Sabe, meus irmãos, quantas vezes nós não discernimos a maneira com que Deus chega nas nossas vidas? Quantas vezes eu e você não discernimos a maneira que Deus se achega a nós? Sabe por quê? Porque nós estamos esperando de uma maneira. Nós criamos um cenário ideal e o Senhor chega e nós não o enxergamos. Sabe, meus irmãos, o profeta Naum, no capítulo 1, verso 3, ele diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. Agora presta atenção nisso que está grifado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem o caminho dele na minha vida e na sua vida através da tormenta e da tempestade. Repita assim comigo: o Senhor. Repita em voz alta: o Senhor tem o seu caminho na minha vida. Mais alto e mais forte agora. Através da tormenta e da tempestade. É assim que o Senhor se aproxima de nós. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que existem horas que o Senhor chega nas nossas vidas através da tempestade. E por que Jesus chegou andando? Tem muita teoria, muita coisa, mas uma coisa que fica forte no meu coração: Jesus chega andando sobre as águas. Qual era o inimigo deles naquele momento? Era o mar. Vamos orar comigo? O inimigo deles naquele momento era o mar. E Jesus chega andando sobre as águas. Sabe por quê? Porque Ele colocou debaixo dos pés dele o inimigo que estava assolando os seus discípulos. Todos os inimigos que têm te assolado, toda a sua crise, toda a sua dificuldade está debaixo dos pés de Jesus Cristo, meu irmão. Está debaixo dos pés do Senhor. Ele é maior que todo o seu desespero. Ele é maior do que todo o seu choro. Ele está no controle da sua vida. O Senhor está no controle da sua situação. O Senhor está no controle dos seus dias. Tudo o que está acontecendo com você. Talvez os discípulos ficassem pensando ali: já era. Já era, acabou. Meio da madrugada, tempestade no meio do mar. Acabou. Mas o Senhor estava no controle.
Talvez você esteja pensando aqui, acabou, já era. Não tem mais jeito. Agora é bola para frente. Agora é seguir a vida. Mas eu quero te falar uma coisa. O Senhor está com a sua vida no controle das mãos dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 3 verdades sobre este texto. A primeira verdade, Jesus, quando chega até diante dos discípulos, quando eles estavam apavorados, eles estavam com medo, eles estavam desesperados, estavam gritando de medo, achando que era um fantasma, estavam no meio da tempestade, não sabiam o que faziam mais, remaram e não saíam do lugar. Jesus chega até eles e fala assim para eles: tenham um bom ânimo, acalme-se, acalme-se. Jesus acalma os discípulos. Sabe, meus irmãos, é muito fácil você receber uma palavra de acalme-se quando está tudo bem. Não é verdade? Mas quando a casa está caindo na cabeça, aqueles homens estavam encarando a morte. Eu não sei se alguém aqui já teve experiência de encarar a morte, cara a cara. Eu não sei. Mas aqueles homens estavam numa situação em que eles estavam vendo a morte, e Jesus aparece diante deles e fala assim: espera aí, calma, tem calma, acalma o seu coração. Sabe por quê? Porque quem estava falando para eles ficarem calmos era Jesus. Era Jesus. Mas, meus irmãos, muitas vezes, a maior tempestade, ela não está fora do barco, ela está dentro da gente. Muitas vezes a maior crise, sabe onde ela está? Ela está alojada no seu coração. O maior problema está acontecendo, não está acontecendo, mas a maior coisa está dentro de mim, está no seu coração, dentro de você. Mas, meus irmãos, eu queria te falar algo. Jesus fala para aqueles homens: acalme-se, acalme-se. Eu queria falar algo para você aqui nessa noite: acalme-se, tenha calma, porque quem está falando para você se acalmar não sou eu, Leandro. Quem está falando para você se acalmar é Jesus Cristo. Tenha calma, acalme-se, guarda o seu coração, fica em paz, porque Jesus está chegando. Discípulos, fiquem calmos que eu estou chegando. Eu tenho o controle da situação. E, meus irmãos, outra coisa que eu aprendo com esse texto, uma coisa que foi a coragem de Pedro. A coragem que Pedro teve para andar sobre as águas. A coragem que Pedro teve de ouvir a palavra de Jesus e falar: eu vou. A coragem que Pedro teve de, no meio da tempestade, aquilo que estava ameaçando tirar a vida deles, ele encarar aquilo e andar sobre as águas. Muitas vezes nós criticamos Pedro. Porque Pedro arrancou a orelha, Pedro era, Mas Pedro teve coragem, teve fé. Mas eu queria te falar algo. Pedro, nessa noite, sabe onde ele está? Ele está sentado aí no seu lugar. Existe aqui em torno de 200 Pedros sentados aqui nessa noite. Sabe por quê? Nós caminhamos com Jesus, nós obedecemos a palavra dele, nós cremos nele, cremos no poder dele, vimos muita coisa que... Quem aqui já viu coisa que Deus fez que você ficou espantado? Levanta a mão. Fala assim, quem aqui já viveu experiências marcantes com o Senhor? Levanta a mão. Quem aqui já foi curado por Deus? Levanta a mão. Quem aqui já viu um milagre? Já viu um milagre? Levanta a mão. É Pedro. Esse é um. Está vendo como vocês são Pedro? Sabe por quê, irmãos? Dentro de tudo isso que eu e você vimos e vivemos, dentro de tudo que Pedro viu e viveu, Pedro andou sobre as águas. Mas sabe o que aconteceu com Pedro? Ele afundou. Ele não creu mais. Olha o que a palavra diz quando ele afunda. Está no versículo
no versículo 30. Mas quando reparou no vento, a palavra fala, o que a palavra fala? Ficou com medo. Nós já vivemos tantas coisas, vimos tantas coisas, passamos por muitas coisas, vimos milagres, vimos tanta coisa, e no meio da tempestade, nós ficamos com medo, nós não cremos. Meus irmãos, nós precisamos crer no Senhor. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu com Pedro? Ele afundou, e o Senhor ainda estendeu a mão, e salvou ele. Presta atenção, o Senhor está aqui nessa noite, estendendo a mão para você, estendendo a mão dele para você, para que você possa crer e confiar nele, em todas as situações da sua vida. E a terceira coisa interessante desse texto, pode parecer até óbvio, que Jesus estendeu a mão para Pedro, puxou Pedro para cima das águas, e Jesus e Pedro entraram no barco, e a palavra diz que a tempestade cessou. Eu queria te falar algo, a tempestade não dura a vida inteira. A tempestade não dura a vida inteira. Você não suportaria uma vida inteira de tempestade sobre você. O Senhor está chegando diante de você, aquele que tem o controle de todas as coisas, para acalmar as tempestades da sua vida, para que você possa olhar para Ele e enxergar que Ele tem o controle, que o controle está nas mãos dEle. Meus irmãos, e após isso, no versículo 33, e os que estavam no barco, o que fizeram? Fizeram o quê? Dizendo o quê? Eles o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Eles o adoraram, o Deus de amor. Você serve a um Deus de amor. Presta atenção, irmãos, Deus não é sádico. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Você é pai e mãe, você tem prazer no sofrimento dos seus filhos? Tipo assim, eu curto, eu gosto. Você gosta disso? Não. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer no seu sofrimento. A sua situação é para que você cresça nela e você possa adorar ao Senhor e reconhecer que realmente Ele é o Deus que controla a sua vida. E muitas vezes, na bonança, nós não fazemos isso. Quando está tudo bem, quando está tudo maravilha, quando está, meu irmão, está tudo redondo, time indo bem no campeonato, né? Tudo bonitinho, está tudo maravilhoso, nós não reconhecemos quem Ele é. E muitas vezes são necessárias as tempestades, para que nós possamos enxergar quem o Senhor é, e nós possamos adorá-lo. E os discípulos falaram também, verdadeiramente és Filho de Deus. Eles já sabiam quem era Jesus. Eles já observavam tudo que Jesus... É verdade ou não é? Eles eram os discípulos. Os caras cantavam do lado a lado. E eles olharam para ele e falaram assim, verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus irmãos, as maiores lições das nossas vidas, as maiores lições da sua vida, você só aprende nos tempos difíceis, não no tempo de festa. Nós precisamos entender que o Filho de Deus quer se manifestar na minha vida e na sua vida, mas nós precisamos confiar nele. Uma pergunta, como está a sua crise hoje? Como está a sua tempestade hoje? O que você está enfrentando, meu irmão? Será uma crise na família? Crise na vida profissional?
Qual crise você está enfrentando hoje? O que você tem passado? Qual área da sua vida o mar está revolto? O que está acontecendo com você? Talvez você tenha muitas perguntas e poucas respostas. Talvez o seu interior esteja em crise. Talvez a tempestade maior ela esteja dentro de você do que fora. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Dentro disso, eu queria te falar que Jesus vem. Jesus vem, Ele vem na quarta vigília da noite, Ele vem para acalmar a sua tempestade, Ele vem para acalmar o seu coração, Ele vem para acalmar as suas circunstâncias, meu irmão. Ele, lá no Evangelho de João, no texto paralelo a esse, fala que Jesus levou os seus discípulos ao seu destino. Ele vem na quarta vigília da noite para acalmar o seu coração, acalmar a sua tempestade e te levar ao seu local de destino. Ele vem sobre a sua vida para que você chegue no seu porto seguro.